Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito. Muito bom dia, último dia da semana, né? Eu fiquei um pouco aturdido essa semana, não pude fazer as mensagens, mas nesse último dia eu quero transmitir a você algo que está no meu coração. E eu começo dizendo, meu amado, minha amada, que esta semana, de fato, eu poderia afirmar que eu e minha família fomos levados a uma intensa prova física e espiritual. Olha, infelizmente, né, nós temos como origem desta prova a total falta de sensibilidade de pessoas, né, que vivem como se não houvesse o amanhã, né, não se preocupam com quem está do seu lado, enfim, né, esse é outro assunto. Mas você já vai entender do que eu estou falando, né? Nós ficamos acordados, irmãos, impossibilitados de dormir de mais ou menos 23 horas da noite, né, até as 5 horas do outro dia, por causa dos latidos muito fortes e ensurdecedores de 11 cachorros, né, que ou estavam com fome, presos, né, com frio, ou por discernimento meu, eram demônios mesmo, destinados a provar a nossa fé, a nossa resiliência, né? E por volta mais ou menos de 2 horas, nós acionamos a polícia, mas foi em vão, porque a resposta deles é que não atendem esse tipo de ocorrência. Eu creio até, irmãos, isentando um pouco, né, a responsabilidade dos vizinhos, que eles nem estavam em casa, né? Por vários momentos, né? Eu pensei até em calar os latidos jogando algum alimento ou alguma coisa parecida, mas logo vinha, né, ao meu coração, à minha mente, o que Paulo disse em Efésios 6, diz que não é contra a carne nem contra o sangue que nós temos que lutar, né? Mas sim contra principados, contra potestades, dominadores do mal nas dimensões celestiais. Olha, eu falei de prova de fé e resiliência, né? E eu gostaria de comentar um pouco mais sobre isso. A palavra resiliência, né, é derivada da física. Resiliência é a capacidade que alguns materiais possuem de voltar ao seu estado original depois de sofrerem uma forte pressão, né? No sentido figurado, ser resiliente, né, significa se dobrar, né, após sofrer um revés físico, material ou espiritual, mas voltar à posição, à postura original, né? Então, dentre todos os personagens bíblicos que a gente conhece, um dos maiores exemplos, eu considero o ícone de resiliência, né, foi Jó, né? A história de Jó. Ele era considerado o maior de todos do Oriente, o homem íntegro, reto, temente a Deus, e ele, de uma hora para outra, viu a tragédia bater à sua porta, né? Na porta da sua vida. Satanás, o inimigo das nossas almas, arquitetou todo o plano para tentar desviar Jó dos caminhos do Senhor. Mas por que Jó foi um homem diferenciado, né? Resiliente, né? Primeiro porque ele superou as más notícias, mesmo perdendo bens, servos, animais, os 10 filhos. Jó continuou crendo em Deus e continuou crendo que Deus estava no controle e que haveria de socorrer diante daquela tragédia, né? Depois Jó foi resiliente porque superou toda aquela fase de fracasso, porque a gente se sente, irmãos, em determinados momentos, né, totalmente incapacitados, totalmente insuficientes, né, fracassados. E eu também lembrei
de um homem chamado Henry Ford, né? Entre as suas fases famosas, ele disse que o fracasso é a oportunidade de recomeçar com mais força e vontade, né? Então a gente tem muitos exemplos. Jó, mesmo sofrendo, né, com aquela grave doença, mesmo sofrendo pressão de sua esposa para que desistisse de Deus e da vida, mesmo sendo rejeitado pelos mais próximos, pelos amigos, né, e acusado injustamente por eles, ele creu no Senhor, no Redentor, que viria e haveria de mudar a sua sorte. Está lá em Jó 19, né? Então, o resultado da resiliência de Jó foi que Deus, de fato, mudou, né, mesmo a sua sorte, né? E deu a ele o dobro de tudo que ele tinha, está em Jó 42. A Bíblia, né, ela nos mostra, além de Jó, muitos outros homens e mulheres que enfrentaram diversidades e provações, né, com uma força interior excepcional, sustentados por sua fé, claro, inabalável, né, fé em Deus. Nós podemos ver também a história de José, que foi vendido como escravo, né, por seus próprios irmãos e posteriormente encarcerado, né, injustamente. A história está em Gênesis 37, mostra a capacidade de superar as adversidades e encontrar redenção, né, através da confiança em Deus. Nós vemos nessa história, queridos, a jornada também de humilhação, né, que José foi levado, e depois, né, em contrapartida, Deus o colocou como governador do Egito. É um exemplo, né, vívido, né, de resiliência que pode e deve emergir da fé firme em Deus, né, inabalável. Outro exemplo poderoso é encontrado no Novo Testamento na vida de Jesus, né? Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, paradigma de resiliência. Seu ministério terreno foi assim permeado, né, por desafios e perseguições, né, e terminou na crucificação, mas a sua resiliência diante da angústia e da dor é uma demonstração, né, do amor, do propósito divino que o impulsionavam, né, a suportar o sofrimento por toda a humanidade. Então, queridos, terminando esse relato, né, não vou chamar nem de meditação, mas é um relato, eu quero afirmar que eu aprendi e tenho aprendido a ter resiliência como dom, né? A resiliência é um dom que deve ser buscado pela fé, né? Deve ser buscado com a renovação de mente. Então, reforça a ideia de que a resiliência é um traço fundamental para superar as adversidades, confiar em Deus e encontrar esperança mesmo nas situações mais desafiadoras, né? É realmente necessário que nós tenhamos essa consciência. Para mim, a resiliência diante das provações, das agressões, das injustiças, como eu falei, é um atributo, né, que transcende o tempo e continua a ser uma fonte de inspiração e fortalecimento para todas as pessoas em todas as épocas, né? Os exemplos que eu citei de personagens bíblicos, né, e o maior exemplo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que enfrentaram adversidades e permaneceram inabaláveis em sua posição, em sua fé, né? Tem um poderoso, e sempre vai ter um poderoso impacto, né, em nossas vidas. Então, meu amado, minha amada, embora enfrentemos tribulações, provas, quero te dizer que nós não estamos sozinhos em nossa jornada. Deus está sempre presente, confia nele, supera, né, esse ímpeto de tomar atitudes carnais, atitudes físicas, atitudes que procedem da confiança no braço humano, né? Maldito o homem que confia no homem, né? E esteja pronto, né, para se fortalecer no Senhor, e Ele guiará em momentos de dificuldade, em momentos difíceis da nossa fraqueza, Ele estará sempre conosco. Então, através da oração, da meditação na palavra e da comunhão com outros irmãos, nós vamos encontrar recursos espirituais para enfrentar as tempestades da vida, né? Assim como
A minha profissão me levou a estudar isso, né? Inclusive, estou estudando um pouquinho a respeito de materiais sólidos. O aço é forjado no fogo, né? Nós somos moldados, refinados em nossas lutas, né? E o que nos permite desenvolver virtudes como a paciência, como a compaixão, a gratidão. Então, a resiliência, amados, nos capacita a enxergar além do imediato e a confiar na promessa de que tudo concorre, né, para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus propósitos. Amém, queridos? Um beijo no teu coração, um bom final de semana, que você possa desfrutar de paz, de descanso no Senhor, né? E que nós possamos estar sempre, né, resilientes diante desse mundo agressivo. Amém? Fica com Deus. Olha, inscreva-se nesse canal, né? Dá um like nessa mensagem, né? Toca no sininho, isso é muito importante. Amém, querido? Grande abraço, até a próxima, queridos, em nome do Senhor Jesus.